passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais e até a terceira e quarta geração. Então passou à frente de Moisés e proclamou: Eterno, eterno, Deus de misericórdia e graça, de paciência, que não tem fim, de tanto amor e de fidelidade, tão profunda, leal, e amor por 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, mas ele não ignora o pecado e responsabiliza filhos e netos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração. O que nós vemos aqui? Há um padrão que é passado pelos pais. O que está dizendo é de uma influência. Olha um experimento que fizeram com ratos. Toda vez que eles colocavam um cheiro de uma determinada fruta, eles davam choque nas patinhas dos ratos. Quando deu um tempo, eles colocaram esses ratos para se acasalarem. Os filhotes que nasceram não levaram choque, nem a rata levou. Apenas os ratos. Quando eles colocavam aquele cheiro daquela mesma fruta, aqueles ratinhos tinham as reações que os pais, os ratos que tinham levado choque, tinham. Aí eles esperaram aqueles ratos crescerem, não deu choque neles, e colocaram para acasalar. Os ratinhos que eles tiveram, quando eles colocavam o cheiro das frutas, daquela fruta, de quando aquele rato, sabe lá do começo do experimento, tinha levado choque, eles tinham as mesmas reações. É a herança epigenética. Quando você vê aquelas fitinhas do DNA, quando você vê os genes, é impressionante como isso marca a outra geração. Isso é impressionante. Eu estou falando da ciência. A ciência descobriu uma coisa, que o padrão de uma família, de um pai, de um casal, aquilo fica registrado, aquilo é transferido para os seus filhos. Então, quando você vê, é impressionante. Aquele pai teve um problema numa determinada área, aquela mãe, você vê aquilo se repetindo. O que a gente aqui entende, a ciência já entende isso como algo genético, e nós entendemos a questão espiritual da coisa, os demônios domésticos. Então, quando você vê uma pessoa muito imoral, pega o histórico dela. Ela vem de um histórico de imoralidade. Vícios. Quando você vê alguém tomado pelo vício, você vai vendo, você busca o histórico, você vê que aquela pessoa vem de um contexto de vícios. É impressionante, você já viu casos, eu já vi isso, o pai pensa uma pessoa mau caráter nos negócios. Os filhos saíram todos iguais. Todos iguais. Aquele padrão foi sendo repetido. Por quê? É uma conduta que foi vista e que estava ali.
Então, a gente entende a parte espiritual, a parte da convivência, os hábitos que as pessoas vão pegando, e a ciência já estudou isso e chegou num ponto onde eles afirmam a hereditariedade, uma pessoa passando para outra, o pai passando para o filho. Então não dá para fugir. Você olha o histórico de uma família, você vai pegando lá de trás, são histórias que vão se repetindo. E se nós não nos levantarmos com muita força, que é aquilo que eu chamo as guerras que nós não vencemos, nossos filhos terão que lutar. Há um padrão que é passado pelos pais, e há demônios geracionais que ocupam territórios familiares e não querem sair. É pelo sangue de Jesus derramado na cruz que nós derrotamos esses demônios. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Você vê, quando o Adão pecou, todos pecaram. Mas quando Jesus veio e foi naquela cruz, quando cremos nele, somos justificados. Vocês conhecem a história de Adão e de como ele nos lançou no dilema em que estamos? O primeiro pecado, depois a morte, e ninguém ficou isento do pecado ou da morte. Aquele pecado afetou os relacionamentos com Deus em tudo e com todo mundo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem disse sim a Deus, que foi Jesus, e consertou tudo que estava errado. Então, quando você crê em Jesus, e você simplesmente, você crê justificado, e você faz aquela risca, e diz não, eu tomo essa decisão. Eu não vou repetir a história dos meus pais, ou dos meus avós. Eu não vou deixar isso seguir adiante. Eu busco cura. Eu busco libertação. A ciência diz que o que acontece com seus pais pode repetir na sua vida. Nós fizemos a oração de arrependimento e quebra de maldições geracionais esses dias, todos esses dias. E nos arrependemos, desautorizamos as forças do mal, assim como Esdras fez, Neemias, Daniel, porque acreditamos que podemos mudar o nosso destino. A palavra tem o poder de mudar a nossa vida. Você vê que neurocientistas já descobriram que a Bíblia já tinha anunciado. E você sabe que eu vi um neurocientista que fez a sua própria pesquisa? Ele garante, nenhum livro, nada pôde mudar, mas pessoas que leram a Bíblia mudaram a sua epigenética. Pessoas que leram a Bíblia alteraram a epigenética. Então, olha só, do grego epi, que significa sobre ou por cima da nossa genética. A Bíblia está acima da genética. As escolhas que você faz alinhadas à Bíblia vence qualquer fator hereditário. Isso não é forte? Eu sei que você sabe disso, porque a ciência já fala isso sobre hábitos, aquela história de que você teve um problema, o seu pai teve um problema no coração, você vai ter também. A ciência já vem ensinando isso e falando, não, se você mudar seus hábitos,
Você pode mudar isso. Se você estuda a Bíblia, você pode mudar completamente a sua vida e a vida dos seus descendentes. O estudo da hereditariedade analisa as cargas genéticas e chegaram à conclusão: se você ler a Bíblia e fizer o que está escrito, você muda isso para sempre. Que é o que a Bíblia fala. Talvez a bebida nunca foi uma tentação para você, mas a luxúria sim. Porque há uma hereditariedade espiritual. E você não pode continuar vivendo uma vida bagunçada, pulando de relacionamento em relacionamento. Ou na imoralidade. Pornografia. E todo tipo de sujeira. Que é o que Deus vem batendo. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. É isso que Ele quer fazer. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo, e os mantenha preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A renovação da mente é um processo. E quanto mais você se encher da palavra, mais adiante você vai. Mais rompimentos você vai ter. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui vai o meu conselho: vivam nesta liberdade. Motivados pelo Espírito de Deus, só assim vencerão seus impulsos egoístas e carnais. Por estarmos andando no Espírito, nós nos afastamos do mal. Quando você está cheio do Espírito Santo, aquilo que antes teve poder sobre você não tem mais. Caminhar no Espírito é a chave para a liberdade. Se você quer liberdade, caminhe no Espírito. É a palavra que derruba fortalezas, sabe essas fortalezas, que é um padrão mental. A palavra derruba, que nos leva a vencer a batalha que acontece na mente. A palavra traz todo o pensamento cativo a Cristo, que significa levar para longe, na ponta da lança, como prisioneiros. É o sentido disso. É como se você pegasse uma lança e espetasse aquele inimigo e levasse para longe. Você substitui toda a sujeira da imoralidade pela palavra de Deus, que santifica e purifica a mente e o coração. É impossível a pessoa continuar naquele mesmo lugar de impureza, se ela está enchendo a mente dela todos os dias da palavra, se ela está andando no Espírito. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para fora, para baixo. Ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Não se amolde à cultura. Não continue na mesma direção. Não ande como Moabitas. Não tome conselho com Balaão. Não se assente à roda dos escarnecedores. E muitas vezes você está se assentando à roda de escarnecedores, comendo com escarnecedores aqui, ó, com o seu celular aqui do lado, assistindo coisas que estão te contaminando. O mundo está ligado à pornografia e a tudo que nos contamina.
Por isso, toma a decisão de que você não vai ceder à cultura mundana, às influências mundanas. Ande com pessoas que estão no nível espiritual mais alto que você. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, tem que ser abandonado. É pura podridão. Doideira total, saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Eu tenho que ler escrituras para você. Eu tenho que fazer o que o Espírito tem mandado. E você tem que amar oportunidades como essa. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele: se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade vai libertá-los. A verdade nos liberta. Quando você para e vê, isso é mentira, o diabo quer arruinar com a minha vida, eu não vou deixar. Eu agora conheço a verdade, eu não vou cair mais nessa. Quando conhecemos a verdade, passamos a ter nojo da mentira. Então, olha isso aqui, ó. Então, vocês se lembrarão dos seus caminhos maus, que é o que eu acredito que Deus está trabalhando, para que você chegue nesse ponto e que, em nome de Jesus, hoje seja esse dia. Então, vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. O Senhor está te levando para esse lugar que, quando você lembrar, você vai ter nojo e vergonha dessas iniquidades e práticas repugnantes. Quero que vocês saibam que eu estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Então vocês vão se lembrar do seu terrível comportamento do passado. O mal, a vergonha, ficarão enojados de vocês mesmos, percebendo como era errada a vida que levavam, com todas aquelas obscenidades que praticavam. Mas lembrando, não faço isso por vocês, ponham isso nessa cabeça dura. Que vergonha para vocês, que confusão, olha, você causou falando com Israel. Que confusão, eu faço isso por mim, porque eu não posso negar a mim mesmo. Deus quer que você seja capaz de olhar para qualquer pessoa seminua, nua que tiver, sem nenhuma luxúria. Bispo, isso não é possível. Totalmente possível quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está dominado pelo Espírito Santo, quando você está tomado pela palavra de Deus, e algo aparece, você imediatamente, isso não diz nada, pelo contrário, te faz mal, te incomoda, porque o que está em você é puro, é santo. Limpe a sua mente com a palavra de Deus. Deus tem um futuro glorioso. Deus está falando com pessoas que ainda não saíram, ainda estão vivendo uma vida que só está trazendo problemas. Limpe a sua vida limpando seu celular, seu computador, sua casa.
Em nome de Jesus. Faça uma limpa. Quando nós conhecemos a Deus intimamente, não conseguimos mais ceder ao diabo. Você é nova criação. Então fale comigo com fé. Vou submeter os meus desejos a uma vida correta, que honra o meu Senhor. Escolho o espírito e não a carne. Você tem que escolher o espírito e não a carne. Você está livre pelo sangue de Jesus. Diga, eu estou livre pelo sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo erro. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas os perversos são derribados pela calamidade. Não importa quantas vezes ele fracasse, quem é fiel a Deus não fica no chão por muito tempo. Ele não demora dar a volta por cima, mas o perverso acabará no fundo do poço. Então preste atenção. Nesse processo de libertação, talvez você teve recaída, senão a palavra não estava vindo. Mas, pelo jeito, você quer e Deus não desistiu de você. Então, Ele está dizendo, ó, se cair 7 vezes, eu te levanto, porque eu ainda estou encontrando fé no seu coração. Você quer sair? Mas lembre-se que os perversos vão acabar no fundo do poço, são derribados da calamidade. Ou seja, se você mostrar-se perverso, não quero mudar, eu quero viver assim, é calamidade que vai vir para a sua vida. Não é a palavra da Cléo? Então levante-se agora em nome de Jesus. O chão não é o seu lugar. A lama e a podridão nunca foram para você. Eu vou repetir, a lama e a podridão nunca foram para você. Isso não é um lugar para você. Você foi purificado e limpo pelo sangue de Jesus, do nosso Senhor Jesus. Você só tem que crer nisso e se levantar hoje com essa decisão de que você não vai ficar no chão e que Satanás não vai conseguir o intento de manter você aprisionado a algo que Jesus está falando o tempo inteiro. Estou com você e eu te liberto. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém?